quando dizer não para uma negociação imobiliária pode representar um excelente negócio a longo prazo. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu respeito muito no mercado imobiliário. Uma mulher ativa, que tem boas ideias, que tem muita experiência e que já passou por muitas fases do nosso segmento, sempre com um olhar para frente, que traz soluções, visionário e consegue entender os mecanismos que esse mercado opera e, acima de tudo, o que fazer para ajudar os seus clientes a partir desse cenário. É com muita felicidade, muita alegria que eu recebo aqui minha entrevistada e amiga, Augusta Coutinho Locke. Olá, bom dia! Oi, bom dia, Adri, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Um prazer estar aqui, obrigada pelas palavras. Você sabe que é sincero, né, Augusta? Não vou entrar na conversa de vizinhas, né? As mulheres gostam sempre de costurar um pouco, mas a gente já esteve nessa mesa antes, eu tô te recebendo pela segunda vez, e muito em nome também da nossa amizade, né? Nós construímos aí uma relação de muito tempo, né? De troca, de almoços, né? De conversas sobre o mercado. E é muito bom, né? A gente, durante a nossa trajetória, esbarrando com pessoas que vão fazendo você também se transformar como profissional, como pessoa e olhar para o mercado numa direção parecida. E eu acho que a gente tem isso, né? Tem, com certeza. Opa, por isso que a gente sempre tá junto, uma trocando ideia com a outra, que eu acho que isso é sempre muito válido. Então vamos lá, vamos falar nós temos muita coisa para conversar aqui, mas vamos puxar aí um fio da meada para dar um norte para essa conversa, né? SZL Imóveis, como é que essa empresa já está no mercado há muito tempo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vocês estão de aniversário esse ano, né? Esse ano 50 anos. 50 anos de empresa. Mas você começou a trabalhar no berçário ou foi logo depois? Não, eu só tô há 32 lá. Nossa, é bastante 32 tempo. anos que eu tô nesse ramo. Iniciou com meu pai, né? Ele que fundou. E eu fui como office boy quando eu era adolescente e fui crescendo, passando por todos os setores, e isso foi muito legal porque hoje, já há muitos anos, né, que eu toco a imobiliária na diretoria, e eu acho que é só porque eu passei por todas essas fases que eu consegui chegar onde eu tô hoje, fazendo da forma que eu estou fazendo e dando certo, né? A gente consolidado no mercado nesses 50 anos, porque é difícil você conseguir se consolidar, tanto em venda como locação. Então, assim, são ramos diferentes, bem diferentes hoje em dia, mas que a gente conseguiu manter e se manter no mercado, né? De uma forma honesta e sempre ajudando as pessoas. Legal. E assim, né? Vamos falar em 50 anos. E 50 anos não são 50 dias, né? Não. O que, na sua opinião, muito particular, né? Sentada nessa mesa há 32 anos, imagino começando muito nova, né? A gente, nas nossas conversas, você começou na imobiliária com... 16 anos, 16 para 17. Imagina, tava indo pros bailinhos e durante o dia trabalhando na imobiliária, né? Isso, eu fazia faculdade e fazia estágio na imobiliária. Desde do primeiro ano da faculdade era meu estágio, era lá. Meu TCC foi lá, a minha vida inteira foi em cima da imobiliária. Então, olha só, e aí você, né, nessa vida que vai começando para você e continua na imobiliária, você deve ter visto muita coisa. O que na tua visão, na tua estrada, né? O que você percebeu de diferente, assim? O que mudou muito nesses 50 anos? Assim, eu não queria uma visão de mercado, eu queria a sua visão. Olhando para isso, o que salta para você? Nossa, é difícil essa pergunta. Mas assim, a gente nota que as pessoas sempre mudam.
né? A gente sempre agrega. As pessoas falam, como é que você angaria imóvel, né? As pessoas sabem que você está tanto tempo nesse ramo, nesse meio, que as pessoas vêm até você, as pessoas te indicam, é o famoso boca a boca. E isso é muito legal, porque é muito difícil você chegar nesse ponto e conquistar esse lugar, das pessoas chegarem até você e não você ir atrás das pessoas. E isso é muito legal, que cada um que chega para mim dizendo, você foi muito bem recomendada, porque diz que você sabe como tratar o cliente, como achar o imóvel do cliente, ou como alugar o imóvel do cliente, ou de que forma. E uma das coisas assim que a gente até conversa muito no escritório, a gente tem reuniões semanais com a minha equipe, a gente nota que o mercado tem todos os tipos de pessoa. Tem o proprietário que te ouve sempre, e o que você está falando é regra, é lei, eu entendo e eu aceito. Como tem o proprietário que não de jeito nenhum o que eu quero é o que o vizinho está pedindo, ou alguma coisa assim, mas a gente chega a questionar, então por que você está me perguntando se eu sou especialista e não você? Sim. E como tem, assim, nesses 32 anos, assim, a gente acaba agregando muito amigo também, porque as pessoas, às vezes nem gosto muito de atender amigo, porque às vezes você vai falar uma coisa, ele não gosta, você não quer brigar com o amigo. Sim. Então você tem que falar diferente. Mas assim, a gente acaba aprendendo a lidar com as pessoas. Às vezes você tem que ter muita paciência. Infelizmente a pandemia gerou pessoas assim, mais, como é que eu vou dizer, sem paciência. Deixa eu te interromper aí. Você notou que depois da pandemia ou durante a pandemia o comportamento desse cliente mudou de alguma maneira? Tanto do proprietário como de quem vai comprar ou alugar? Sim. Aonde que mudou? Na falta de, vamos dizer assim, de discernimento das coisas. A gente nota, por exemplo, hoje em dia, qualquer coisa que você diga que a pessoa não concorde, por exemplo, para um inquilino, na hora dele desocupar, por exemplo, ele não concordou que você tem que cobrar na rescisão, que você está cobrando na rescisão alguma coisa. Ele não negocia com você, ele já diz que ele vai falar com o advogado dele. Sabe? Então isso a gente notou que não é um caso ou dois, são vários. Então assim, as pessoas não querem mais conversar, elas já querem brigar com você. Antes de conversar ou de negociar, a gente fala assim, mas por que você está falando em advogado sem nem ter discutido o assunto? Ninguém gosta de processo judicial. Sim. A gente, assim, teve muito pouco processo durante esses 50 anos. Até porque a nossa equipe jurídica sempre tenta fazer o melhor para não chegar nas vias do advogado, sim, do jurídico. do judicial, né? Uhum. A gente parcela, a gente negocia, a gente dá chance muitas vezes para o inquilino ir lá, então fazer o serviço que ele não concordou, e às vezes ele concorda que ele tem que fazer, mas ele não concorda que ele quer pagar, que ele vai pagar aquele preço que a gente orçou. As pessoas não leem mais hoje em dia, é uma coisa assim que a gente notou, você manda por escrito, a pessoa passa meia hora, te faz a mesma pergunta do que você já mandou por escrito. Tipo, há 10 minutos antes, ela pergunta a mesma coisa, ela não leu. Uhum. E-mail é uma coisa que a gente diz, meu Deus do céu. Sim, é uma coisa jurássica. Ninguém mais abre, até porque metade é spam, e você manda no e-mail, a pessoa responde pra você o e-mail, mas ela responde perguntando o que ela não leu, que tá lá em cima escrito. Verdade, entendeu? Concordo. Então, assim, daí você comenta, quando acontece o processo que a pessoa não concorda, você nunca me falou isso. Eu falei, mas está no processo e você deu o ok. Uhum. Né? Às vezes a pessoa tá entrando, tem que pagar a taxa de mudança, não sei quanto. Mas eu não concordo. Eu falei, mas estava escrito no teu documento lá em cima do primeiro, quando a gente conversou que você teria que pagar naquele condomínio uma taxa de mudança. Uhum. Então a gente notou que as pessoas hoje em dia não leem mais, as pessoas não têm essa leveza como a gente tinha antes de, então vamos conversar. Uma coisa que a gente comentou esses dias também no escritório entre os clientes, o Google, né? Você fazer avaliação no Google. Hoje em dia, as pessoas querem ir no Google para meter a boca em você.
Mas pra pessoa ir lá elogiar, você tem que pedir, você gostou do meu serviço, vai lá elogiar. Mas a pessoa pra meter a boca em você porque ela não gostou de alguma coisa que você fez, ela tá em 2 segundos, ela tá lá. Só te interrompendo um pouco, assim, a gente estava até ontem analisando, por coincidência, ontem a gente recebeu de um cliente, né, que a gente atende, uma reclamação muito grande de um cliente, de um inquilino ou de uma pessoa que estava negociando um imóvel. E a gente sempre tem o cuidado de responder isso da melhor maneira possível. A imobiliária já nos aciona, por isso que tem agência, para a gente poder mediar. Mas ficou isso. Parece que o Google virou só um reclame repositório, sabe? Reclame aqui. Então, não é um veículo que destaca também o que é bacana, as negociações que foram bem sucedidas, esse cuidado de a cada solução trazer um problema, não, né? Não, vamos lá no Google, vamos dar uma estrela e vamos arrebentar com a empresa. Exatamente. Virou um lugar de vingança, né? Rápida. E só... Eu vou te interromper só porque veio uma coisa importante aqui. Isso que você falou da negociação é muito real, cara. Ficou meio que tudo ou nada, né? A gente nota isso em todas as questões. E não só nas últimas negociações, né? Vamos por, olha, o fornecedor vai atrasar um pouco. Então, a gente teve um problema que é da vida. Às vezes, você tem uma chuva que atrasa alguma coisa. Você tem uma mudança numa legislação que muda alguma coisa. Uma medida econômica que muda alguma coisa. E parece que tá todo mundo, assim, cristalizado. É um lugar determinista, né? Ou é do jeito que eu pensei na minha cabeça, ou não é. E isso, eu acho que tira das pessoas a oportunidade de tomarem decisões e fazerem escolhas mais racionais, melhores até, para todos os lados, né? E no imediatismo a gente sabe que as escolhas são sempre as piores. E tá acontecendo isso, né, Augusta? Tá acontecendo. E no nosso ramo, a gente nota que tem pessoas que servem para ser proprietários de imóveis administrados por nós e pessoas que não servem para ser proprietários de imóveis locados. Porque, assim, as pessoas têm que entender que quando chega um imóvel pra gente, eu quero deixar meu imóvel para você alugar e administrar. A gente sempre vai ter um maior cuidado do mundo, a vistoria de entrada, empresa terceirizada, a gente sempre confere. Mas assim, a gente não pode dizer, o cliente proprietário, ele não pode ter aquele amor nas coisas que estão ali, nessa mesa. O inquilino às vezes deixou lascadinho um pedacinho assim aqui, que saiu a lâmina. Não, eu quero uma mesa nova, porque essa lâmina... E às vezes são coisas que você não tem como mensurar para você cobrar. Você não pode cobrar uma mesa nova da pessoa se você já entregou uma mesa usada e o proprietário... Que a pessoa às vezes ficou 10 anos no apartamento e a mesa foi entregue cheia de risquinho ou com uma mancha. Sim, do próprio uso, né? Do próprio uso. As coisas também têm prazo, né? Sim. Então, assim, o piso é um laminado. A gente sabe que vida de laminado é 5, 7, 10 anos. Tudo depende de como a forma que é feita, utilizada, né? Que dura mais ou menos. Sim. E, de repente... O laminado tá mais desgastado e o proprietário não concorda e quer que o inquilino pague um novo. Eu falei, mas escuta, ele ficou 10 anos no apartamento. Eu falei, isso é uma regra do proprietário. Deixa eu fazer um parênteses assim. Aí vou falar como inquilina também, né? Lá na agência a gente loca uma casa bem antiga, daquelas que podiam entrar pro roteiro histórico de Curitiba. Tá no centro histórico praticamente. E vira e mexe eu tenho que chamar, né? Putz, a cara estourou. Não, agora tem uma pingadeira não sei aonde. Aí a madeira do beiral não sei das quantas, entende? E coisas que nem são mais substituíveis, porque é tudo a construção de 1815. E eu acho que devia haver uma lei mesmo dentro do mercado imobiliário que pudesse mediar isso. Falar assim, olha, o proprietário tem a obrigação de a cada 10 anos fazer uma manutenção ou então, não fazendo, saber que existe um desgaste natural das coisas. Essa ideia me veio agora, tá? Mas assim como você tem outras garantias em coisas que vão ficando insalubres e que o consumidor precisa, você não vende nada sem garantia. E quando você paga 3 mil de aluguel, 4 mil, 10 mil, você tá pagando por um bem. É um bem imóvel, mas você
teoricamente, precisaria ter uma garantia, né? De que aquilo tá funcionando bem. E parece que isso não tá amarrado, né? Isso tá solto. Então, tudo é possível, né? Então é por isso que daí muitas vezes dá essas brigas. Porque o proprietário tem que fazer, por exemplo, em casa. Casa é um problema... Telhado, pra gente sempre. Porque telhado sempre é do proprietário, mas a limpeza das calhas é do inquilino. E muitas vezes, se o inquilino não limpa a calha, ela vai entupir e vai entrar água na casa. E esse problema que entrou na casa, se foi porque estava entupida a calha, é o problema do inquilino. E daí eles começam a brigar. Não, mas entrou água na casa. A calha da casa. Isso. Não, mas então, a limpeza assim, é tua. O nosso setor de manutenção lá da imobiliária é o setor mais assim, que sangra, toda hora sangra. Porque as pessoas, muitas vezes o inquilino acha que tem razão, o proprietário acha que tem razão, a gente tá no meio do tiroteio e salve-se quem puder. Porque a gente tem que tentar, a nossa menina lá que atende, ela tem que, muitas vezes, também entender de vazamento, entender de calha, de telhado, de elétrica, para poder tentar entender o problema, para saber para quem que é o prestador que ela vai chamar, terceirizado, para poder ir lá e analisar e dizer de quem que é o problema. Sim. Porque também tem o negócio do tempo. Por exemplo, uma hidra, né? Estragou a hidra. Tá, mas estragou a hidra, a pessoa entrou faz 2 meses e estragou a hidra porque tava velhinho, né? Algum probleminha, equipamento, ou estragou a hidra depois de 10 anos que a pessoa tá morando no imóvel. Nossa, eu acho que essa é uma conta, é um labirinto isso. Porque se tá 10 anos, aquilo ali é desgaste, é manutenção, é do inquilino. Mas se o inquilino acabou de entrar e a hidra estragou 2 meses depois que ele tá lá, é do proprietário. E eu vou te fazer uma pergunta. Perguntas que nem estavam aqui no meu script, mas que estão surgindo a partir da nossa conversa. E talvez não seria o caso das imobiliárias, assim, angaria um imóvel, que é o sonho de todo mundo, né? A gente sabe que tem uma escassez, que o mercado de locação está em altíssima, não tem imóvel para alocar na cidade. Então, tudo que vem com angariação é bem-vindo. Mas as imobiliárias não poderiam fazer isso? Passar olha, eu estou pegando o seu imóvel, mas isso você tem que deixar em dia para uma boa locação. Isso existe? Isso eu faço. Você faz? É o meu diferencial, que a gente... que são coisas assim... aquilo que a gente fala, por que a gente está 50 anos no mercado? Por que as pessoas vêm até mim? Ou até minha equipe? Porque a gente tem esse cuidado. A gente vai no imóvel, a minha equipe, a gente vai no imóvel, a gente chega pro proprietário. Vem aqui, Adriana. É teu imóvel? Aqui para você alugar bem, eu preciso deixar a pintura faz uma nova. Pintura, tira esse mofo. Isso, tira essa cortina que já tá meio rasgadinha, que isso não vai agregar no teu imóvel, não vai melhorar o valor do aluguel. Se o sofá tá rasgado, vamos mudar. Vamos tirar o sofá. Ou a mobília foi jogada de qualquer jeito, sobrou o sofá da casa da tia, a cadeira da casa da avó, a mesa de não sei aonde. Do irmão. Melhor alugar. Tira tudo isso, doa, guarda, mas não aluga daquela forma, porque aquilo só denigre o imóvel. Então, assim, a gente tem essa visão, a gente passa essa instrução pro proprietário. Muitas vezes o proprietário, mas eu não tenho para quem doar. A gente tem alguns funcionários que trabalham em igrejas, que tem o pessoal que eles fazem doação, que vão buscar, que não cobram nada. O proprietário concordando, a gente mesmo ajuda a fazer esse serviço. Então, assim, são muitos detalhezinhos que a gente faz e que não faz parte da nossa administração, né? Mas, assim, a gente faz por amor ao que a gente, ao nosso negócio, porque a gente quer que o nosso proprietário, né, seja feliz. Claro. Tenha a melhor locação. Como a gente também fala, tem muito proprietário que chega, eu quero locar pronto, mobiliado. Eu quero deixar a geladeira, o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar. E a cama. Mas a gente sempre explica que eletrodoméstico não é uma coisa simples de locar. Você tem que ter a ciência de que se você está deixando uma geladeira lá no imóvel e a geladeira estragar em 3 meses, em 4 meses, e você vê que não é de mau uso, mas é porque, sei lá, deu um pico de luz e daí queimou o freezer, você tem que pagar a conta. Então, assim, tem muita gente que eu não vou ficar pagando, não sei se ele vai estar trabalhando direito com a geladeira ou se ele deixou aberto e por isso que queimou. Então, essa discussão a gente não gosta nem de entrar, porque a gente é uma discussão infinita e que nunca ninguém vai ter razão, tá? Cada lado vai querer ter a sua razão e a gente não vai chegar nisso, em lugar nenhum. Então, o que a gente faz? A gente explica para o proprietário.
quer deixar, obviamente a gente aluga, não tem problema nenhum, mas você tem que ter essa ciência de que se acabar acontecendo alguma coisa com o eletrodoméstico, dependendo do que for, você tem que ajudar a consertar ou pagar ou dividir a conta com o inquilino. Responsabilidade também é do proprietário. Isso. Mas e se queimar de vez? Você alugou com geladeira, você tem que manter a geladeira, então você teria que comprar uma geladeira nova. A gente já teve casos que o inquilino falou, não, então se a pessoa levar embora daqui, eu compro e depois eu levo, não tenho obrigação de deixar. Sim, faz alguns arranjos isso, aí. A gente consegue negociar isso também. Mas assim, tem proprietários, por exemplo, das casas, voltando aos telhados, que a pessoa... Eu não tenho dinheiro para arrumar o telhado. É a primeira pergunta, a primeira resposta que a gente ouve do proprietário quando você diz, olha, mas é bom a gente fazer uma... Tem um problema aqui. A gente fazer uma revisão nesse telhado para ver antes de locar, porque a gente não conhece o telhado. Posso chamar uma pessoa só para fazer uma revisão, um orçamento e ver se precisa fazer alguma coisa, ou pelo menos limpar as calhas. Faz tempo que você não limpa? Acho que nunca limpei. Porque é muito difícil as pessoas lembrarem que tem que limpar a calha. Ela só lembra quando entrou água na casa dela que ela precisa limpar a calha. Só fazendo um parênteses assim, né? Eu acho que a diferença, né, do produto imobiliário, e tá sendo muito legal você trazer essas coisas, porque a gente nunca fala disso, né? Sempre fica um pouco na visão de mercado, mas trazer ponto a ponto o que acontece, né, nesse jogo, né, da locação, do entendimento do inquilino e do proprietário, é muito dos bastidores que muita gente que não trabalha com isso não sabe que é assim. Mas acho que é maluco porque, assim, quando você lança um produto no mercado, da indústria, do comércio, ele é produto, né? Ele passa por uma Anvisa ou por uma Inmetro, você tem ali os órgãos reguladores da qualidade daquele produto e você está numa indústria, né? Que produz, tem lucro, emite nota, precisa bater meta. Agora, o imóvel não. O produto vem de cada pessoa que está muito distante desse lugar do mercado, né? Com raras exceções, vamos supor, você tem um cara aí que é um diretor de uma multinacional, ou ele está envolvido com o processo, né, de como funciona o mercado de outros produtos, ele tem essa consciência, esse bom senso. Mas geralmente os imóveis, eles vêm de famílias, de pessoas que é de pai para filho, de repente nem foi o cara que conquistou aquele imóvel, veio como herança. Então, essa visão, essa consciência de que ele está colocando um produto no mercado, que também é um serviço de moradia e que isso precisa estar num estado minimamente ok de qualidade, nossa, acho que ela está muito distante de uma realidade ideal. Por isso que vocês enfrentam tantos problemas, né? Sim, e assim, o mercado agora tá assim muito... eu falo, a gente comentou lá na imobiliária que fazia muitos anos que a gente não tinha que renegociar para cima os aluguéis. Porque normalmente, antes da pandemia, a gente tinha aquela estabilidade, tinha um índice ali que estava indo bem, veio a pandemia, o IGPM explodiu, a gente teve que segurar, pagar 50% do aluguel para ajudar o inquilino, o proprietário. E agora... Os aluguéis fizeram um boom que quem locou na pandemia, hoje pagava, por exemplo, um apartamento 1.200, a gente está alugando por 1.800. E assim, a gente tem vários proprietários que têm vários imóveis. E a gente começou a notar isso quando, cada vez que desocupa um apartamento, a gente tem todo um trabalho na imobiliária. Não é desocupou e alugou de volta, não. A gente tem toda uma equipe que, quando o inquilino comunica que vai desocupar, a gente já começa a trabalhar. E de que forma? A gente faz um levantamento atual do valor do aluguel. O inquilino pode ter ficado 1 ano, 5 anos, 10 anos, quanto foi? A gente faz uma atualização, a gente atualiza os valores de condomínio, porque os condomínios subiram muito. Mesmo? Foi uma Por coisa quê? que a gente... Porque, assim, a gente faz parte do mesmo sindicato, né? Do Secov, dos porteiros e da parte imobiliária. E dos síndicos também, né? E dos síndicos. Isso. E o que aconteceu? O nosso sindicato não teve reajuste, não teve dissídio. Nos últimos 2 anos e meio. A gente ficou sem dissídio. E o que aconteceu? A gente, por uma inércia desse pessoal, ninguém teve reajuste. E o que aconteceu? De repente, eles vieram com 20 e poucos % de reajuste. Nossa, de uma vez só. Para esses profissionais. Para esses profissionais. Porteiros, síndicos, Isso. administradores de condomínio. Funcionários de imobiliárias, tudo. Então, assim, o que aconteceu? De repente, um salário que era 1.000
aumentou 20%. Sim. O salário que era 3 mil, aumentou 20%. E tudo proporcional. O condomínio tem 3, 4, 5, 10 funcionários, pensa em Teve 20% a mais. Então, assim, a gente notou que esses condomínios, que às vezes era 500, um apartamento pequenininho, vamos lá, de 2 quartos, ele virou 700. E daí você tem que fazer toda essa movimentação de revisar tudo isso, porque a nossa conta, a nossa avaliação é em cima de todo o custo que o inquilino tem. É IPTU, é condomínio, é aluguel. Então, assim, às vezes o teu aluguel, que era 1.200, eu não posso pedir 1.800, porque o teu condomínio aumentou R$400 a mais do que já era. E você tem que fazer esse repasse no aluguel. Isso. Então, o que acontece? A gente tem que ficar fazendo todo esse trabalho e a gente está justamente nesse momento. Desde o início do ano, a gente notou que os preços das locações subiram muito. O residencial, então, explodiu. Não tem imóvel para alocar. Mesmo com a alta dos preços, a demanda ainda continua gigante. E assim, todos os inquilinos, que a gente tenta manter sempre os inquilinos, principalmente os inquilinos bons, a gente chega para eles, olha, é 1.200 mais... agora é 1.800, que tem e ainda mais que estão já com contrato indeterminado, já passou os 30 meses de contrato. Então, a gente agora é 1.800. Poxa, mas então me dá uma semana que eu quero analisar. E daí, o que acontece? Ele sai do contrato... A maioria diz assim, isso é um absurdo, eu não vou pagar, porque, poxa, eu não consigo pagar. Até agora vem pagando isso, né? Eu falei assim, a gente entende, mas eu vou lhe informar que loca por esse preço, porque a gente acabou de locar o do teu vizinho por esse preço. E o proprietário tem o direito de pedir, o teu contrato já está com prazo indeterminado, então ele vai pedir em 30 dias se você não quiser pagar o preço, e você vai ter que desocupar. Pode fazer a sua pesquisa para você ver que a gente não está querendo te cobrar uma coisa que não existe. A pessoa 2, 3 dias depois volta querendo negociar, às vezes pagando R$100 a menos ou R$200 a menos, claro que dependendo de cada negociação, porque ela vê que ela não vai conseguir pagar o preço de que ela está pagando, aonde ela está pagando hoje, ela não vai conseguir esse lugar, esse imóvel em canto nenhum pagando esse preço. Então, assim, e a gente sabe disso porque a gente faz toda essa pesquisa antes de falar com o cliente. Sabe? Então, assim, e o que acontece? O proprietário é beneficiado, a imobiliária, obviamente, porque a gente tem taxa de administração, porcentagem em cima, porque eu não posso ter essa falha na administração do proprietário para proteger, por exemplo, um inquilino. Eu acho que tudo é justo. Você ficou 2, 3 anos sem reajustar, o índice foi negativo, agora está na hora do proprietário também receber. Se o mercado está com essa alta de valor de locação, a gente precisa alocar, a gente precisa atualizar. E assim, nesse movimento, muitas pessoas estão ficando. São raros os que estão saindo, os que saem. As pessoas aceitam esse ajuste. Porque eles não conseguem o preço que eles pagam hoje em outro imóvel. Então, porque o mercado está balizado, né? Isso. Mudou para todo mundo. E a mudança, o custo de mudança para um outro imóvel... É altíssimo, ainda mais se for comercial. Exatamente. Nossa. Então, a pessoa põe na ponta do papel, ali do lápis, e coloca, nossa, realmente, se eu for gastar tanto para fazer a mudança, tanto, mas se eu conseguir negociar pelo menos desse 1.200, 1.700, não 1.800 ou 1.600, quem sabe o proprietário aceita. E a gente tem a gente é maleável nesse ponto, a tentar com o proprietário também um pouquinho a menos, um ajuda o outro. E tá dando super certo. E a gente tá nesse movimento, imagina, a gente lá na imobiliária tem milhares de imóveis locados. Então, assim, é um processo super trabalhoso. É 1 a 1, né? É 1 a 1, e é uma negociação, é uma renegociação, é uma atualização de cadastro que você tem que fazer. Então, assim, o nosso trabalho é bem grande, mas, assim, é prazeroso, a gente gosta bastante. E por isso que a gente continua no mercado aí há bastante tempo. Então, e aí, assim, como nós vamos para a parte final da nossa entrevista, eu não quero deixar de te perguntar isso, eu quero falar disso, da tua experiência e trazendo um pouquinho a expertise da Augusta, né? Então, assim, claro que a SZL tem o privilégio de ter o seu talento ali dentro e por isso a empresa, né, está onde está. Mas, acima de tudo, eu já pude ter você por perto, né, como uma minha imobiliária, né, na hora de negociar imóvel.
E quem sabe futuramente vamos voltar aí a fazer negócio. Se Deus quiser. Tô dependendo aí de alguns Tô aqui pra te ajudar. movimentos de mercado. Dia 10 de setembro a gente se fala, provavelmente exatamente quando esse programa entrar no ar. Então eu vou te ligar amanhã, provavelmente, porque hoje nós vamos estar no dia anterior às respostas que eu preciso. Entendi. Mas isso meu telespectador é o Silvio Santos que morreu, gente, mas... A gente está contaminado por essa perda. Enfim, mas me conta um pouco. Eu sempre entendi você como uma pessoa com um olhar que consegue conectar várias coisas do mercado para trazer boas soluções. Se tem uma coisa que te define, Augusto, assim, com quem a gente conversa, é essa inteligência mesmo, né? Que consegue pegar a economia, o segmento imobiliário, a tendência, o momento atual. Você põe isso numa sopa, sabe? Uma boa bruxa imobiliária. Eu deixa eu ver o que vai sair daqui. E de repente vem um insight, vem uma coisa que você... Putz, por que eu não pensei nisso antes? Olha, essa mulher trouxe alguma coisa bacana. Fala um pouco disso. Como é que... Você percebe isso? Essa habilidade de poder pegar o macro e transformar no micro e de maneira que... Você tem muitos amigos que te procuram, né, para fazer negócios. Sim. Isso não é só porque você é simpática. Né? Tem outros talentos aí. Fala um pouco desses talentos pra gente. Assim, são os 32 anos de experiência, né? Então, assim, eu entendo um pouquinho. Mas, assim, não é... Eu acho que isso vem muito de cada pessoa. É você realmente entender o que o cliente quer e ele precisa. Então, assim, você ter esse olhar. Então, assim, às vezes a pessoa vai falar, eu quero comprar um apartamento. Eu falei, peraí, não é assim que funciona. Eu tenho uma lista para você. Eu tenho uma lista de questionamentos. Nossa, mas tudo isso que você precisa saber? Eu falei, sim. Porque por que eu vou te apresentar imóvel que não vai te interessar? Então, quanto mais eu tiver... esmiuçar isso de você. Mas eu gosto de andar alto. Não, mas eu tem que ter sol. Mas eu quero a garagem, mas não pode ser compartilhada. Eu quero um apartamento que tem que ter vista para Serra do Mar. Eu quero... Então, assim... mas eu quero pagar tanto nisso tudo. Uhum. Então, eu já chego assim, dependendo do que a pessoa fala, eu falei, você já não vai conseguir. Eu falei, não preciso nem pesquisar. Uhum. Isso não tem. Isso não existe. Ou você aumenta, ou você diminui o que você quer dentro desse imóvel, ou você aumenta o valor que você quer pagar mais. Né? Vamos falar assim de um cliente que esteja querendo comprar alguma coisa. E essa área da consultoria é muito legal, porque é muito nato meu, assim. Eu já saio falando, dizendo, não, mas você tem que pensar nisso. Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei... Pensa, porque assim, é a primeira coisa que eu, Augusta, ia olhar se fosse pra mim, né? O que te ajuda nisso aqui? Isso aqui vai te afetar a ter uma cozinha pequena? Se você é um chefe de cozinha? Muito. Então, eu tenho que procurar um apartamento com uma cozinha grande pra você. Concorda? Concordo, é isso. Então, assim, eu tento entender a história da pessoa, quantas pessoas vão morar no imóvel, qual é a região da escola ou do trabalho, aonde que ela fica, mas por que você tá querendo ir pra essa região? Ou, eu quero comprar um imóvel menor, mas é pro meu filho. Tá, mas aonde o filho vai estudar? O que ele vai fazer? Ele vai morar lá? Ou é só daqui a alguns anos que você vai colocar pra locação depois? Eu fiz exatamente isso, né? Eu tenho uma empresa de consultoria que eu abri e é um ramo que eu gosto muito nessa parte de ajudar as pessoas a acharem o que eles precisam, a gente diz. E aí, assim, eu sempre questiono como publicitária do mercado imobiliário essa frase muito genérica, né? Nós estamos aqui para realizar o seu sonho, né? Nós somos os realizadores de sonho. Desculpa, sabe? Eu sei que muita gente pode me condenar, desculpa, né? Se você usa essa frase, eu respeito, mas eu acho que assim, entre uma frase genérica e isso que você tá falando, tem uma distância gigantesca. Porque assim, às vezes a pessoa nem tá buscando imóvel para realizar um sonho. Nem é o sonho que está em jogo, é uma questão mais prática, uma questão de solução, ou é um litígio, ou é uma situação de transição de vida, sabe? Então, o mercado acho que tem que começar a olhar para esse lugar mais específico, que é o que você faz, e é um questionamento que eu sempre tive nos clientes que eu atendo, quais as perguntas que não são feitas, né? Para esse cliente
que tem soluções tão específicas para serem atendidas. E o que você está me falando é isso, né? Para cada um é um caminho e dá trabalho, né? Tá. Eu acho que é por isso que as pessoas talvez não se joguem nesse lugar. Não é nem por preguiça, porque todo mundo está ali para trabalhar, mas por talvez não entender a importância que dissecar um diagnóstico como esse precisa. Porque é a mesma coisa, você vai num médico e fala, eu tô com uma dor aqui. Primeira coisa que o cara faz, se for um bom médico, né? Não aquela consulta de 15 minutos que ele nem sabe teu nome. Saiu, dor aqui, toma isso, tchau. Mas é um questionário, ele fica uma hora com você só. Não, e aquela pinta que você tem do lado esquerdo, surgiu que ano, que cor que ela é o que você está fazendo. Para poder trazer esse tratamento e poder oferecer o que realmente é necessário. Mas, infelizmente, isso ainda é uma exceção. De olhar para isso com a importância que isso tem e fazendo de secar, né, a vontade do cliente. É uma coisa assim que até eu estava conversando com uma cliente minha de consultoria, que a gente arranjou um imóvel para ela, para o casal que queria comprar um imóvel e sair da casa onde eles moravam, na casa do sogro. E eu estava tentando entender o que ela tinha me pedido. Eu falei, mas por que você precisa da varanda? Não, a varanda, eu quero o primeiro andar, porque é muito difícil a pessoa querer primeiro andar. Disse assim, mas por que você precisa? Eu fui entender a história deles. É um casal jovem que tem 2 cachorros, e eles não querem ter filhos, mas eles querem só ficar 1 ano no imóvel porque eles querem morar fora do país. Mas eles estavam com dinheiro e eles não queriam deixar esse dinheiro parado. Eles queriam sair da casa onde eles estavam morando, do sogro e da sogra, ter o espaço deles e ter esse 1 ano na vidinha deles lá, no cantinho deles, para poder ir morar fora e com o dinheiro da locação, eles poderem pagar o financiamento e continuar morando fora, onde eles querem fora do país. Escolher o país. E daí eu tava tentando entender. Então, assim, você tem que perguntar, você tem que pesquisar. Esse tipo de consultoria é uma consultoria que eu digo que é uma consultoria difícil de você mostrar o teu trabalho cobrando. Porque o que acontece hoje em dia? Eu, Augusta, sou corretora, tenho uma imobiliária. Eu quero comprar o apartamento da Adriana que está na Nuna Imobiliária. A Nuna Imobiliária faz parceria com a Augusta. Então tudo bem, vamos dividir a comissão 50%. Então eu vou ganhar a comissão, não tem problema. Mas a Augusta quer fazer uma parceria com o Ciclano ali. E o Ciclano não faz parceria. E daí eu não posso mostrar esse imóvel, que é exatamente o imóvel que o meu cliente achou na internet, o link, me mandou, eu fui atrás, porque ele me contratou para isso. Ele está me pagando para isso. Então eu vou poder mostrar o imóvel, porque o meu cliente da consultoria está me pagando para achar um imóvel para ele. Então eu não vou fazer parceria com quem não quer fazer parceria, não tem problema nenhum, mas eu também vou ganhar a minha comissão. Então essa parte é a mais difícil da gente conseguir fazer com que o cliente entenda. Mas por que eu tenho que te pagar? Você já não vai ganhar comissão? Eu falei assim, muitas vezes não. Então, para eu ter o meu trabalho remunerado, eu vou cobrar lá X% do valor do imóvel que você quer comprar e vamos achar o seu imóvel. Não importa se o imóvel está na imobiliária Y, na imobiliária Z. Sim, você tem essa isenção. Você é uma olheira do mercado que vai trazer a melhor solução para esse cliente. Exatamente. Então, assim, e hoje em dia é difícil você conseguir, porque é difícil as pessoas quererem te pagar por isso, porque ela acha que, não, eu mesmo entro no link, eu faço, e essa minha cliente veio justamente com esse problema. Falei, olha, eu achei vários links, eu fui ligando, o imóvel já não está mais disponível, porque já foi vendido, a imobiliária deixou lá no site para catar cliente. Tenho 50 corretores me ligando, toda hora me oferecendo coisa, eu não aguento mais, eu trabalho, o dia inteiro tem gente querendo me ligar, dizendo, me oferecer coisa que não é o que eu quero. Não tá no meu perfil. Não tá no meu perfil. Às vezes a pessoa não quer nem me mandar foto antes de eu ir ver o imóvel, porque ela quer forçar você a ir lá no imóvel. Então, assim, o nosso mercado, da parte dos corretores também, tem muita gente que não sabe lidar e ter esse tato com o cliente, de saber a hora que você tem que ligar para ele, de saber a hora que você só vai mandar um WhatsApp ali e ele vai te responder na hora que ele pode te responder. Então, isso também é muito difícil dos corretores aprenderem. Terem essa sensibilidade. Essa sensibilidade. E isso, assim, é muito... eu gosto de fazer essa parte, porque daí eu posso vender o imóvel que eu quiser. Porque o dono do imóvel
podendo vender, a gente vende. E essa cliente que comprou esse apartamento comigo, que deu super certo, a gente foi ver vários. E um que ela queria comprar, eu falei, eu não vou deixar você comprar esse apartamento dela. Mas por quê? Eu falei assim, isso aqui é um mofo só. A área é maravilhosa, era tudo do jeito que a pessoa queria. Mas era um primeiro andar escuro e que não pegava sol. Mas a pessoa tinha adorado o apartamento. Mas eu falei, não vai. Falei, não tem como você comprar um apartamento assim. Bebe uma água, porque, né, a conversa é longa. Bom, Augusta, sempre eu tenho que parar nesse horário, porque a gente, né, precisa dar um desfecho para essa conversa. A tua empresa tem um nome? Ela já tem um... Ou a gente tinha... Como é a pessoa que falou, puxa, eu quero essa pessoa do meu lado. Como é que ela te acha? A MRC Inteligência Imobiliária. A MRC Inteligência Imobiliária, que é onde você vai abrir esse diagnóstico, vai entender essa necessidade, vai fazer esse trabalho passo a passo. Isso. É um desafio, quando você me contou essa ideia, eu acho ela fantástica, de verdade, sem nenhuma média, porque eu acho que, né, quanto mais o mercado entender, né, você como também uma corretora de imóveis entendeu essa necessidade, e tem muitos corretores que nos ouvem, então eu acho inspirador, né, a turma poder ouvir, esses profissionais poderem entender a necessidade de ter um expertise nesse lugar. Entendo o desafio que é o cliente ver valor, né? Tipo, por que eu vou pagar? Mas você não tá... Não é um custo, é um clichê o que eu vou falar, né? É o investimento, mas assim, de poder fazer a melhor escolha. Quanta gente se arrepende, né? A gente compra um imóvel, às vezes, aluga e fala, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não percebi isso? Como é que essa localização me trouxe esse tipo de problema? Como é que o vizinho de cima fica batendo panela e ninguém me contou? Isso de vizinho é muito importante. Então, um dos imóveis, a pessoa queria comprar para home office. Não, eu preciso ter um... Eu falei assim, e a pessoa... A gente entrou no imóvel, eu olhei assim, dele, nossa, eu adorei. Eu falei, você não vai comprar esse apartamento. Eu a corretora vendendo. Sim, assim, mas isso é maravilhoso, né? Mas por quê? Eu disse assim, olha pela janela. Tinha assim uma fundação gigante. Sim. De um prédio imenso que ia sair do lado dele, que ia ficar, sei lá, 2, 3 anos naquela bate-estaca do caramba, o cara eu falei, como é que você vai trabalhar nesse imóvel aqui? Porque você precisa de um local para home office nos teus próximos 3 anos que você tá vindo para cá. A pessoa ia trabalhar para uma empresa fora e ia ficar trabalhando assim. Você não precisa de um lugar tranquilo. Ou salvo que você faça um estúdio, né? Todo isolado, com som, que ninguém vai te ouvir para fora e você nem para dentro. Daí você pode fazer. Sim. Isso é muito caro, isso eu não vou fazer. Eu falei, então é isso que você tem que olhar. Eu falei, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Daí eu falei, então assim, é esse tipo de detalhe que a gente, como tá no mercado há tanto tempo, a primeira coisa que a gente vai bater na tua dor. O que você precisa que não pode deixar de ter. Às vezes eu bato, olho assim, aqui já não deu. Entendeu? Que às vezes eu tô indo conhecer o imóvel na parceria junto com o cliente e eu já naquela olhada eu já sei, eu espero a pessoa falar e às vezes tem coisas que para ele não tem problema, então não, beleza. Então se para você não tem problema que o sol seja leste que não é norte, tá tudo certo. E o que você tá propondo, eu acho que assim, é uma grande quebra de paradigma. Porque no mercado que costuma dizer sim para tudo, porque às vezes, né, é o negócio que tá em jogo. Você precisa fechar o negócio, mas não, né? Você precisa ter esse cliente com você nesse vínculo de confiança. Então, esse não que você diz, ele é maravilhoso, porque na minha visão, assim, é um não que vai se transformar em outros 80 sims. E voltando ao imediatismo, né, que a gente não quer mais conversar, é tudo ou nada, né? Isso. Eu vou chamar o jurídico, então com você eu não fecho, aí por esse preço eu não vou. Quer dizer, se a gente começar a encontrar o caminho do meio nesses diálogos, né, principalmente com o cliente, com os inquilinos, proprietários, a mediar, entender o detalhe dessa conversa, o subtexto dessa conversa, os negócios passam a ter uma outra qualidade. Sim. Nós estamos falando da complexidade, né, da atividade imobiliária neste lugar que você está propondo. Então, 5 estrelas no lado direito do peito aí, né? Total. Está condecorada com essa nova ideia. E é uma coisa assim, a gente brinca, né? Que todo mundo que não deu certo foi virar corretor de imóvel, né? Que não deu certo na profissão. E
E assim... E eu já acho o contrário. Eu acho que assim, né? Eu acho que muita gente começou a dar certo, não porque não deu certo antes, mas porque conseguiu colocar todas as suas habilidades nesse ofício que é mágico, né? Traz tantas variáveis, você tem que justamente isso, entender do comportamento da cidade, do próprio cliente, daquele não bairro. É simples. Não é, mas não é mesmo. E todo mundo acha, eu vou lá vender imóvel que eu vou ganhar 50 mil num imóvel, numa paulada só, mas até você chegar nesse nível... o dinheiro é só consequência, muito, né? Exatamente. Então, assim, até você ter esse... Muitas vezes as pessoas têm sorte, né? Aquele negócio, ele sentou num plantão de vendas ali e entrou a pessoa certa mas que era pra comprar. Mas não é assim que funciona. E muita gente, do mesmo jeito que entra no mercado imobiliário, sai. Porque o mercado imobiliário, nesses 50 anos, fez assim muitas vezes. O mercado é assim, ele é super cíclico. Exatamente. E não é assim um cíclico, uma ondinha de beira de maré, onda lá no alto mar, entendeu? Isso, é montanha-russa. É montanha-russa. E a gente, assim, sobreviveu a tanto. E a gente vai continuar, com certeza, sobrevivendo a muitas outras ondas que vão vir. E muitas vezes o proprietário, às vezes, me diz, será que agora não tá bom? Não tá tão bom o mercado imobiliário, a locação tá tão baixa, né? Eu falei, pera. Calma, né? Calma que vai voltar, mudam. vai melhorar. É igual bolsa de valores, faz isso aqui. E você tem que diversificar. Os ovos não podem ser colocados todos na mesma cesta. A gente tem que ter um pouco de imóvel, a gente tem que ter um pouco de ações, a gente tem que ter um pouco de ação, a gente tem que ter um pouco... Se você diversifica, se acontece alguma coisa, você nunca perde tudo de uma vez. Sim. Que é o que os proprietários às vezes chegam, eu tô com 2 milhões para gastar, o que eu faço em imóvel? Diversifica. Pega um estúdio, pega um apartamentinho de 2 quartos, pega uma lojinha pequena, porque se você... mas é que eu queria um imóvel que eu fosse pegar lá 15 mil de aluguel. Eu falei assim, mas quando esse 15 mil de aluguel sair, você tá perde perdido. tudo numa paulada só. Exatamente. Daí a pessoa começa... Então, assim, esse tipo de ajuda, de consultoria, isso é uma consultoria, né? Que a gente chega e conversa. Eu mesma tô ouvindo aqui, já tô pensando... Será que eu preciso... E é isso que a gente faz. A gente quer que a pessoa fique satisfeita e feliz com o que ela tá adquirindo ou com o que ela tá vendendo. E se ela vendeu, o que ela vai fazer com aquele dinheiro? Quem sabe eu vou investir em outras coisas. Não, quero doar tudo pros meus filhos, mas eu quero comprar um apartamento para cada um, sabe? Então a gente também ajuda nesse ponto. Não, faça isso, ele não vai usar agora, mas ele vai usar daqui 3 anos, vai valer muito a pena daqui 3 anos, porque a locação vai poder pegar isso. Então essa expertise, a gente faz o que a gente gosta, né? Maravilha! Querida, obrigada. Vamos ter que nos despedir. Augusta, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada pelas suas palavras, pela sua inteligência aqui nessa mesa, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai beber dessa fonte aqui hoje, né? E a gente tá à disposição para ajudar quem quiser. Maravilha. Qual que é teu Instagram? O SZL Imóveis, o Instagram, e a MRC Inteligência Imobiliária, mas esse ainda eu tô... Tá desenvolvendo. Tô desenvolvendo. A MRC. Isso. Presta atenção nesse nome, hein, gente? Olha lá. Inteligência Imobiliária. Inteligência Imobiliária. Não podia ser mais adequado. Exatamente. E aí, para você que tá nos assistindo, queria também agradecer a sua presença nessa mesa, junto com essa conversa muito legal que a gente teve aqui, sem deixar de mencionar os nossos patrocinadores, SZL Imóveis. Sempre, desde o primeiro podcast. Isso aí, sempre, né, na parceria. Também a Invebras, que agora, né, entrou aqui para o nosso time, muito feliz com essa entrada. A Câmara de Valores Imobiliários do Paraná e a 87% Análise de Espaços, que também vai estar aqui com a gente hoje, falando aí de uma proposta diferenciada de mercado. Muito obrigada. Inscreva-se no nosso canal Nuna Marketing Imobiliário, aqui no YouTube, e acompanhe a gente no Instagram, no Facebook e nas outras redes também. Eu agradeço e até o próximo episódio.